E para tirar dúvidas sobre a dengue, a gente convidou o epidemiologista da UNB, Wildon Araújo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Prazer estar aqui com vocês. A gente tem uma pergunta aqui do Cláudio Campos, da Vila Planalto. Ele diz que já teve a dengue hemorrágica e ele pergunta se ele está imunizado. Provavelmente, Cláudio, você não está imunizado, você ainda está sob risco de se infectar novamente e um risco agregado se você foi infectado justamente por um outro tipo do vírus. Como a gente não sabe qual foi a sua primeira infecção, é provável que você possa ter, de fato, um outro quadro relacionado à dengue. Então, a imunização da doença, ela só ocorre com a vacinação? Teoricamente, sim, porque há 4 vírus possíveis da dengue. Nós não queremos que ninguém seja infectado por 4 vírus distintos, são quadros provavelmente mais graves. Então, para que uma pessoa esteja teoricamente imunizada, ela teria que se infectar pelos 4 distintos vírus. Então, nós achamos e tratamos isso como se uma pessoa não tivesse capacidade, na sua realidade, de se infectar e, por isso, estar imunizado. E a tendência é, uma vez que eu me infecto pela primeira vez, às vezes, as próximas vezes, são vezes, a doença ela vem de forma mais forte? Ótima pergunta. Ela tende a ser mais forte ou tende a ser mais grave justamente pelo risco de estar se infectando por um outro tipo de vírus, já que o vírus da dengue tem 4 tipos virais. Professor, é sempre bom a gente informar aqui as pessoas quais são os principais sintomas da dengue. Ótimo. Eu vou dividir rapidamente, didaticamente, os sintomas mais leves, como febre, inicia sempre com uma febre importante, dor na musculatura, nos nossos músculos, né, no nosso corpo, e uma letargia, um quadro severo, você sente cansaço, fica bastante cansado, e principalmente quando você mexe os olhos, tem uma dor que nós chamamos de dor retroorbitária. Agora, se o quadro agrava, por exemplo, dor abdominal, pontinhos de hemorragia no corpo, esse paciente sim merece procurar uma unidade, uma UPA, um hospital para poder ser atendido. Os quadros mais leves, eu diria que nesse primeiro momento não faz nenhum sentido procurar o Sistema Único de Saúde ou o sistema privado, já que você pode ser tratado em casa com hidratação e um antitérmico, um antifebril. Existe um antitérmico que a pessoa não deve tomar? Então, não é recomendado o AS, né, o ácido acetil salicílico. Tá. Então, se utiliza paracetamol, por exemplo. Ok. E o que é a dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica é um quadro grave de uma resposta complexa que o nosso organismo responde ao vírus, mas de forma que nós apresentamos, e é bom, é importante isso os nossos telespectadores perceberem, quadros que tenham pontinhos hemorrágicos, pontinho de alguns hematomas no corpo, algumas equimoses, que são pontos no corpo que ficam avermelhados, ou ainda a gengiva sangrando, isso é um sinal que você precisa procurar o sistema de saúde. E, mais uma vez, a gente reforça os cuidados que se deve ter em casa, né, professor? Perfeito. 75%, como já foi apresentado pela ministra, da transmissão se dá nas suas casas. Então, é super importante que nós nos cuidemos, e nós cuidemos pessoalmente, né? Repelentes, principalmente para crianças, grávidas, idosos, mas essencialmente os cuidados para retirar os possíveis ambientes que os mosquitos podem, portanto, se multiplicar. Especialmente água, né? Não deixar água. Não deixar água parada. Então, os vasinhos, pneus, qualquer tampinhas onde as mosquitas fêmeas possam depositar os seus ovos, precisamos, portanto, ficar monitorando todas as nossas casas e conversando com vizinhos, conversando com os outros demais pessoas da sua família e amigos, para que isso seja evitado. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Nós agradecemos.